Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, que a gente tem percorrido já há algumas semanas. Evangelho segundo registrou Mateus, aquele levita, coletor de impostos, resgatado por Jesus, transformado pelo Evangelho da Graça. Registrou essas palavras do nosso Senhor. Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Se a sua versão for diferente, você pode acompanhar ali no quadro, para lermos juntos o versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus eterno, Criador e mantenedor de toda a vida, louvado seja o Teu nome, Senhor. Eis aqui uma porção da Tua igreja, povo de Tua propriedade exclusiva, nação santa, separada para o louvor da Tua glória, a menina dos Teus olhos, a noiva do Cordeiro, uma porção do Teu povo que se reúne de maneira pública, coletiva e solene, para oferecer-te um culto de adoração. Graças ao Senhor Jesus, que nos permitiu o livre acesso ao Senhor, estamos obtendo êxito até agora, porque podemos louvar, podemos orar, podemos ler a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Mas não podemos sair daqui ainda, Senhor, sem que antes fale conosco. Assim como Jacó no val de Jaboque instou com o Senhor, insistiu para que não se apartasse sem que antes lhe desse a sua porção. Nossa alma, Senhor, tem sede de Ti, ó Pai. Fala ao Teu povo, Senhor, que a Tua palavra, que é viva e é eficaz, penetre profundamente no nosso coração e produza as mudanças necessárias para que sejamos um pouco mais transformados à imagem do Cordeiro. É no nome dele que oramos. Amém. Temos ouvido semana após semana que neste sermão do monte, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, nosso Senhor nos ensina quem são seus discípulos. E à medida que o Senhor vai descrevendo qual que é o padrão dos seus seguidores, ou como eles são conhecidos, Ele os distancia dos que não são seus discípulos. Então a conclusão é de que Jesus, neste sermão todo, nos ensina que ser discípulo de Jesus é ser diferente. Esta é uma conclusão que nós chegamos. Nós poderíamos chegar a outras conclusões que são a mesma coisa dita de outra forma. Os padrões dos integrantes do reino. E naturalmente nós vamos encontrar e descobrir que esses padrões são diferenciados de todos os outros que não são integrantes do reino dos céus.
Nós vimos na primeira sessão deste sermão, que são as bem-aventuranças, os 12 primeiros capítulos, a primeira área, o primeiro lugar em que se diferencia os discípulos de Jesus Cristo, que eles são diferentes em primeiro lugar, seguindo a sequência aqui do texto, é quanto ao caráter. O caráter desse povo é um caráter diferenciado, é um caráter marcado por virtudes como estas, como bem-aventuranças como estas. Nós que estamos acompanhando esta série já de algumas semanas, nós já sabemos que não são 8 virtudes, 8 bem-aventuranças de 8 pessoas diferentes. Todos os comentaristas sérios ensinam isso para nós. São 8 virtudes de uma mesma pessoa. O cristão precisa trazer consigo algumas marcas e algumas evidências de Cristo em sua vida. Não é pelo que ele diz ser, é quem de fato ele é. Não é simplesmente por alguns hábitos, mas é de fato qual é a cor do seu coração, o molde do seu coração. Jesus disse que os seus discípulos são aqueles que são pobres de espírito, que se reconhecem totalmente carentes e destituídos de algum valor. Eu tenho certeza que a oração que o aspirante ao Sagrado Ministério Eliezer fez aqui no início, em algumas igrejas cristãs, poderia chocar, quando ele disse: Senhor, não há nada em nós que agrade ao Senhor. Isso poderia chocar muitos cristãos, seguidores de Jesus, mas que de repente perderam de vista que esta é a primeira marca que Jesus apresenta nessas bem-aventuranças. Bem-aventurados são os humildes de espírito, ou os pobres de espírito. Bem-aventurados são os que choram por conta dessas mazelas suas e do mundo. Bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados são os pacificadores, bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque essas pessoas, dos tais é o reino dos céus. Esse é o caráter. Nada tira a minha convicção de que quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, defendendo a sua autoridade apostólica, e ele se utiliza do recurso de dizer sobre a sua semelhança com Cristo. A credencial que ele apresenta é o seu caráter, é quem ele era, não eram os seus feitos, não eram as suas provações, as suas restrições e as suas lutas. Tanto que chega num ponto na carta, ele diz assim: pois eu, quanto ao mais, ninguém me apurrie, ninguém me incomode, dependendo da versão, pois eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ele não se referia às chibatadas, aos açoites, que ele descreve na segunda carta aos Coríntios. 5 vezes recebi uma quarentena de açoites, menos 1, 39, 39, 39, 39, 39, 3 vezes fustigado com varas. Ele não está se referindo a isso, porque muita gente tinha marcas como esta. As marcas que ele demonstra são as marcas que ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, você tem observado de perto quem eu sou, e as provas todas quem eu demonstrei ser. Lembra o que aconteceu comigo em Listra? Cidade de Timóteo, onde Paulo, recusando-se ser adorado, é levado para fora da cidade e apedrejado, sendo dado como morto. E ele se levanta, tira a poeira da roupa e continua. Você conhece as marcas que tem em mim. E ele diz para a igreja, aos Gálatas: vão parar com discussão, vão parar com falsos ensinos, vamos parar com dúvidas e questionamentos, porque vocês sabem que eu trago no corpo as marcas, aquelas marcas. Nós estamos perdendo de vista essas marcas. Por que nós chegamos a essa conclusão? Porque a segunda sessão desse texto, do Sermão do Monte, que é a mensagem de hoje, o Senhor Jesus apresenta qual outro lugar, qual outra área em que os seus seguidores se diferenciam dos demais. Primeiro foi quanto ao caráter, segundo quanto à influência. Muita influência é sinal de marcas evidentes, pouca influência é sinal de marcas pouco caracterizadas. Nós vimos semana passada que o nosso Senhor
ensina aos discípulos como que essa influência se dá. Primeiro sendo sal, nós já vimos ali. E hoje, na sequência, sendo luz. Eu preciso repetir uma breve citação de John Stott, que diz assim, quando vem essa transição daquela primeira parte das bem-aventuranças para essa parte agora. Ele diz assim: as bem-aventuranças descrevem o caráter essencial dos discípulos de Jesus. O sal e a luz são metáforas que denotam a sua influência positiva no mundo. Quando ele diz, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, ele está usando uma metáfora, uma analogia, uma comparação para dizer qual é a influência que esses frágeis discípulos precisam exercer no mundo. Se você não ouviu, nós temos gravado lá no YouTube, vale a pena você ouvir. Eu não vou repetir o que falei sobre o sal na semana passada, apenas relembrarmos de que quando se chega a essa conclusão, algumas dúvidas e algumas dificuldades deveriam surgir quando lemos esse texto. Quando somos ensinados de que esses das bem-aventuranças, que trazem essas marcas em seu caráter, precisam ser responsáveis neste mundo, assim como o sal, que tem o poder de temperar, de dar gosto, de dar sabor, de dar sentido, de conservar, que é impedir a putrefação e a corrupção, e ainda de dar sede, e também de ser luz. Como o pacificador pode de alguma forma influenciar num contexto de um mundo tão cruel, tão afeito à violência e à confusão? Como o manso pode de alguma forma vencer a pressão, opressão e as resistências dos violentos deste mundo? Como pode o que chora prevalecer em relação ao que ri? Como aquele que perde a sua vida, de alguma forma, pode contagiar aqueles que acham que estão ganhando a sua vida? Como os que cantam vitória podem se sentir atraídos por aqueles que estão chorando derrotas e perdas, e sofrimentos e perseguições? Porque assim que termina a transição entre a primeira sessão e a segunda é muito interessante. Quando Jesus diz assim, a oitava bem-aventurança: bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E ele em seguida diz: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim fizeram com os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Como, Senhor? Somos perseguidos, somos hostilizados, não nos aceitam, não aceitam os nossos padrões, não aceitam esse tipo de padrão de namoro, não aceitam esse tipo de padrão de honestidade, não aceitam esse padrão de coerência nem de integridade. Esse mundo que é sem sabor, esse mundo que está em avançado estágio de degradação, também está nas trevas. Trevas é uma expressão bíblica que define bem o mundo em que nós vivemos. Não precisa responder, mas pensa um instante: quais as notícias que você ouve nos noticiários? Eu não estou falando só de pandemia, estou falando de injustiças.
Estou falando aquilo que afetou profundamente o profeta Abacuque. Senhor, até quando gritarei violência e tu não me ouvirás? Até quando eu bradarei sobre a maldade e a corrupção, porque a justiça está sendo torcida? O injusto está prevalecendo sobre o justo. Quantidade de crianças sendo abusadas, sendo violadas, sendo esfoladas e sendo mortas. O que nós temos visto nos noticiários é apenas a ponta do iceberg. Quando você se choca com uma situação, vem outra. Você acha que não pode ter coisa pior do que aquilo. Um padrasto batendo até matar, e uma mãe sendo omissa e concordando e cúmplice, etc. E vem um outro caso de uma mãe que larga do marido e vai viver com uma outra mulher, e a menininha de uns 4 ou 5 anos, apegada à mãe, porque já está longe do pai, causa ciúmes nessa amante da mãe e começa a sofrer maus tratos. E o último mês de vida dessa menina, ela só pode ter uma refeição por dia. Os últimos 3 dias que ela estava na casa, ela sofreu tanta violência que ela foi levada da casa já em delírio, já morrendo. Ela ficou internada alguns dias e depois morreu. Esqueci o nome da menina, da garotinha, que entre as violências todas apanhou violentamente com um cabo de TV a cabo, que foi jogada num barranco de 7 metros de altura, porque ela derramou um pouco de leite. Nós vivemos num mundo de trevas. Essas trevas, elas simbolizam para nós que não há sensatez nesse mundo. Não há sensatez. Não adianta nós ficarmos espantados pela falta de insensatez deste mundo. O salmista, no Salmo 14, também espantado com a falta de sensatez, ele disse assim, no Salmo 14, se não me falha a memória, 14 ou 15, acho que é no 14, diz o insensato no seu coração: não há Deus. É assim que as pessoas vivem, como se Deus não existisse. Não há temor do Senhor nas pessoas. A maldade crescente e a degradação moral, ética, estética. Não há rumo consciente. As pessoas não sabem de onde vieram, não sabem por que estão aqui, e não sabem para onde vão. As pessoas vivem perdidas e escravizadas pelos ismos da sua época, achando que no consumismo, ou no hedonismo, ou outros ismos quaisquer, elas podem encontrar algum sentido para suas vidas. E cada vez precisam de mais consumo, de mais prazer, de mais realizações, para sentirem cada vez menos prazer e menos sentido para a vida. É por isso que cada vez mais cedo as pessoas estão acometidas por depressões, por tristezas. É por isso que o número de suicídios aumenta, inclusive entre crianças. Medo, pavor, incertezas, busca por sentido, anseio pela vida com letra maiúscula, mas sem satisfação, sem êxito, sem realização. É fato que o nosso Senhor ensina para nós que Ele é a luz do mundo. No Evangelho de João, quando começa a descrever ali no capítulo 1, o Logos, a palavra, o Cristo, no princípio era o verbo estava com Deus, ele vai dizer, e Ele é a luz do mundo. O mesmo apóstolo João vai escrever no capítulo 8 o seguinte: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Cristo é a luz que pode alumiar esse mundo, que pode dar sentido, dar orientação. As pessoas podem enxergar para onde estão indo, elas podem ter sensatez, elas podem ter clareza, elas podem se deparar
com preceitos tão valiosos, a ponto de transformar a sua imoralidade em imoralidade, ou essa falsa moralidade em uma verdadeira moralidade, transformar princípios, transformar valores, transformar a ética, transformar o comportamento, à medida que transforma corações. Mas Jesus nos ensina aqui, nesse texto, por derivação, à medida que estamos ligados a Ele, nós também resplandecemos da sua luz. Um comentarista diz assim: mas por derivação, nós também somos luz, pois brilhamos com a luz de Cristo no mundo, como as estrelas no céu à noite refletem a luz do sol. Quando estava no exército, eu aprendi a me orientar pelas estrelas, as estrelas que não têm luz própria. Nas noites escuras, elas servem como referência. Elas não são a origem da luz, mas refletem da luz para dar orientação. Os pontos cardeais podem ser encontrados no Cruzeiro do Sul, saber qual é a direção norte, qual é o sul, qual é o leste, qual é o oeste. Assim também são os discípulos de Jesus neste mundo, não têm luz própria, mas à medida que vivem os preceitos e valores de Jesus, à medida que trazem consigo as marcas do Cordeiro, à medida que têm o seu caráter transformado, amoldado de Cristo, são como luzeiros neste mundo tenebroso. O apóstolo Paulo aos Filipenses, ele reforça essa nossa compreensão. Ele diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Aqui ele apresenta de forma sintetizada todos os preceitos que nós estamos encontrando até aqui no Sermão do Monte. Ele fala sobre quem nós somos ou quem nós devemos ser, que são as bem-aventuranças. Ele fala do contexto perverso em que nós vivemos e fala do que nós devemos fazer, quem nós devemos ser. Ele diz aqui: para que vos torneis irrepreensíveis. É esse que vocês têm que ser, e sinceros. É isso que vocês precisam procurar ter. Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, que está nas trevas, na qual resplandeceis. É o que vocês têm que fazer, à medida que vocês são quem vocês devem ser, ou à medida que vocês forem aquilo que vocês precisam se tornar, então vocês poderão fazer aquilo que o Senhor designou para vocês fazerem. Então, ao invés só de reclamar do mundo que você está, que as coisas estão indo mal, você precisa crescer em quem você tem que ser, e você precisa fazer aquilo que você tem de fazer. Eu penso que a proporção da maldade das trevas está intimamente ligada ao crescimento da omissão da igreja, em não salgar e em não alumiar. Nosso Senhor Jesus vai dizer aí mesmo em Mateus, no capítulo 6, se você quiser dar uma olhadinha lá, no 22 e o 23, se você tem a mesma versão que eu, atualizada, pode ler comigo esses dois versículos, 6, 22 e o 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que iluminará seja trevas, que grandes trevas serão. Se você que precisa resplandecer a luz for trevas, que grandes trevas serão. Aqui no versículo 16, voltando aí para Mateus 5,
Nosso Senhor diz que essa luz brilha diante dos homens à medida que eles veem as vossas boas obras. É o que está aí no texto. O que vêm a ser essas boas obras? As virtudes, os preceitos, os princípios de Cristo na minha vida. À medida que eu me parecer com Cristo, que eu for conformado à forma de Cristo, que eu for imitador de Cristo, que de fato eu procurar conscientemente agradar a Cristo e não agradar ao mundo, significa que não dá para continuar esse namoro desse jeito, porque ou eu agrado o namorado ou a namorada, ou agrado Cristo. Eu não posso continuar administrar os recursos desta forma. Eu não posso continuar conduzindo os meus negócios dessa maneira. Eu não posso continuar seguindo no meu casamento desse jeito. Eu não posso continuar criando os meus filhos desse jeito. Eu não posso continuar tratando os meus pais desse jeito. Ou eu de fato sigo e imito a Cristo, para que eu esteja qualificado, para que o mundo, os homens vejam as minhas boas obras e então glorifiquem ao Senhor, ou para nada eu vou prestar, senão para ser pisado pelos homens. E eu reflito da luz do Senhor à medida também que eu apresento a mensagem do reino, que eu anuncio o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Quando esses preceitos são vividos, quando esses preceitos do Senhor são pregados, são anunciados, trazem orientação, trazem respostas, trazem direção ao mundo que está nas trevas. Igualmente como o sal que eu falei na semana passada, eu repito, você deveria assistir. A luz também não precisa de grandes quantidades para fazer alguma diferença ou ter alguma influência. Para quem pôde já ter oportunidade de, numa densa escuridão da noite, em mar aberto, um farolzinho lá de longe, é uma grande referência. Quem pode acender no meio de uma escuridão, de uma mata à noite, um acampamento, acender um fósforo, faz toda a diferença. Nós não precisamos ser mais da metade da população brasileira para poder influenciar. Assim como o sal, que uma certa pitada pode cumprir seu propósito em uma grande quantidade de massa, ou de caldo, ou de sopa, seja o que for, a luz também não precisa de uma grande quantidade para fazer a diferença. Ela precisa sim de integridade, ela precisa sim de manter-se íntegra. E aí vem a questão para nós, já concluindo, meus irmãos. O sermão todo até aqui, e vai seguir nessa mesma trajetória, apresentando de um lado os herdeiros do reino dos céus, os integrantes do reino dos céus, e os que não são integrantes do reino dos céus. Os pobres de espírito, deles é o reino dos céus, a primeira bem-aventurança. E a oitava bem-aventurança: bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Agora, os que não são assim, eles não são do reino dos céus. E esses que não são do reino dos céus vos perseguirão, porque vocês são do reino dos céus. Então há aqui uma clara divisão, nós e eles. Ela não é ideológica, direita e esquerda, para cima ou para baixo, Oriente e Ocidente, não é não. Essas comunidades são separadas pela sua essência, quem são. Não há possibilidade de misturar. Aqui no texto o Senhor diz assim: vós sois o sal da terra. Então de um lado está o sal e de outro lado a terra. Vós sois a luz do mundo. Então de um lado está a luz, de outro lado o mundo. Não há comunhão, porque são opostos entre si.
Mas como então, se não há comunhão entre luz e trevas, como a luz pode exercer alguma influência? Eu mencionei semana passada que houve um momento na história da igreja muito comum, em vida reclusa, com o desejo de galgar em patamares espirituais mais elevados. Homens de Deus se enclausuravam em mosteiros, e mulheres de Deus em conventos, para poder então estarem separados do mundo e não encontrarem ou terem que conviver com essa hostilidade, e poderem ter liberdade para consagrarem as suas vidas ao Senhor, ao sagrado. Pedro tentou fazer isso, eu mencionei isso para vocês. Quando ele está no Monte da Transfiguração com Tiago e João, e Jesus se transfigura diante deles, Moisés e Elias aparecem para testemunhar a encarnação do Verbo. A primeira pessoa da Trindade, o Deus Pai, se aproxima naquela coluna de nuvem. Eis o meu filho amado em que me comprazo. Pedro disse: aqui é o melhor lugar para se estar, vamos ficar aqui. Não muito longe da nossa história, em passados mais recentes, comunidades cristãs se fecharam em propriedades rurais, os Quakers, os Amishes, e vamos viver entre nós, vamos plantar, vamos colher, vamos ter uma escola só nossa, vamos ter empresas só nossas, e vamos viver aqui entre nós, porque nós somos separados. Em certo sentido somos mesmo separados, mas influentes. Na oração sacerdotal Jesus diz: eu não vos peço que os tires do mundo, e sim que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Mas não é para tirá-los do mundo. Eles não são do mundo, eles são separados, mas influentes. Não é incoerente. Sabe por quê? Porque a coerência disso é justamente a diferença. Quanto mais diferentes forem, mais influentes serão. Quanto mais íntegros em servir Jesus, mais atraente eles serão para os diferentes. Martin Lloyd-Jones diz o seguinte: devemos levar em conta, isso já naqueles dias, devemos levar em conta a tendência atual de que parece mais elegante para muitas igrejas tornar obscuras as fronteiras entre a igreja e o mundo, minimizar as diferenças, suavizar essas fronteiras, como estratégia para alcançar o perdido. Vamos minimizar nossa aparência eclesiástica, vamos abolir o igrejês, vamos minimizar essa questão de sagrado, de questão sacra, vamos horizontalizar mais a coisa. É tudo igual, está tudo certinho, não tem problema. Vamos mexer na aparência do nosso ambiente para não parecer muito igreja. Vamos abolir púlpito, não é sermão, é palestra. Não é culto, é reunião. Vamos nos assemelhar, vamos parecer um pouco mais, vamos atrair o perdido, porque com esse igrejês, isso é estranho para o perdido. Esses hinos antigos e arcaicos, essas linguagens bíblicas atrasadas, vamos atualizar, vamos modernizar, vamos dessacralizar o sagrado para poder comunicar. Essa é a deixa dos nossos dias, parecem serem mais antenados, descobriram, e está dando certo. Eu não quero saber o que está dando certo, eu quero saber o que é verdadeiro, eu quero saber o que é justo, o que é bíblico. Eu tenho, não é só na minha experiência pessoal, mas na minha vivência cristã, nós não atraímos pela semelhança. Quando eu era jovem no mundo, com 18 anos, não me atraiu estar numa igreja que tinha luz piscando e depois do culto tinha algum baile.
ou a gente arrastava os bancos para a gente ficar à vontade, para ter coreografias, etc. O que me atraiu foi justamente o ambiente sacro. Eu fiz esse exercício semana passada, eu vou fazer de novo, naquele hino 66, bem devagarinho, sem cantar. Eu não preciso colocar rap para atrair os desejosos, para atrair a turma do skate para a igreja. Eu não preciso começar a ter o pagode para atrair a turma do pagode. Eu não preciso pegar o ritmo dos anos 2021 para atrair as pessoas antenadas com o ritmo 2021. Eu não preciso colocar um hino com o ritmo de sofrência para atrair essa geração. O que atrai é o solene. O que atrai a Cristo é o que é sacro. É o que impacta o coração. Não tem nem letra, mas há um arranjo, uma harmonia, uma estética divina. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Deus das alturas. Os arranjos, os acordes, a harmonia. Me chama a introspecção. Já vi pessoas passando na porta de igreja e serem atraídas pelo hino que ouviu. Não sei se você já ouviu histórias assim. Ah, mas veio por causa do pagode e ficou. Senhor, e mostra o caminho e guia meus passos, guia meus passos, ó meu Salvador. Aqui há um fator condicionante no sal e um fator condicionante na luz. O sal só salga, só confronta esse mundo perdido, sem sabor. Como eu disse, esse mundo é aquele que oferece aquele espeto bonito com aquela carne apetitosa, mas sem sal. São as ofertas que esse mundo oferece. São realizações sem sabor, que não duram nada. O sal só vai conseguir influenciar e trazer tempero, sentido para a vida das pessoas, oferecer realizações duradouras, longevas, eternas, se ele conservar o sabor. O sal só vai conseguir influenciar e salgar e conservar esse mundo que está apodrecendo, e poder conservar padrões, conservar valores, se ele também mantiver sua propriedade. Ele só vai poder dar sede nas pessoas, despertar interesse pelas coisas do Senhor, atrair as pessoas ao Deus que nós servimos, se nós também mantivermos o sabor. E só é possível manter a salinidade ligados intimamente a Cristo Jesus. Da mesma forma, a luz. Nosso Senhor afirmou que os discípulos são luz do mundo, e em seguida uma condição:
assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Se são luz, então brilhem como luz, vivam como luz, apresentem-se como luz. A salinidade do cristão e sua capacidade de brilhar é o seu caráter, conforme descrito nas bem-aventuranças. Você só mantém a propriedade do sal e a luminosidade da luz se o seu caráter for descrito como as bem-aventuranças. É discipulado cristão verdadeiro, não é a autoajuda, não é o que você tem que fazer, é quem você tem que ser antes de mais nada. Mas há um grande perigo para eles, para o mundo e para nós, perdermos a nossa salinidade e perdermos a nossa luminosidade. O versículo que vocês leram comigo lá de Mateus 6, nosso Senhor disse: se a luz que há em ti forem trevas, e ele exclama, tem uma exclamação, que grandes trevas serão. Porque ao invés apenas de discriminar essas pessoas que estão cometendo abusos, nós deveríamos também nos auto-infligir essa reflexão: será que temos cumprido o nosso papel, ou nós só temos levado a nossa vidinha corriqueira, bem organizada e certinha, sem se importar qual o papel que eu tenho nesse mundo, sem me sentir responsável por esse mundo? Lloyd Jones diz assim: a glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem, embora em princípio a odeie. A chance que o texto nos oferece, meus irmãos, para que os perdidos glorifiquem o nosso Pai que está nos céus, é trazermos no corpo as marcas de Cristo. É quando nos tornamos parecidos com Ele e com Ele vivermos. Assim brilhe também a vossa luz, diz o verso 16, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A nossa resposta, a solução para o mundo que vivemos, para o nosso país, não é simplesmente uma renovação política, econômica, é espiritual, é um avivamento, é despertar de fato fome e sede em nós pela palavra de Deus, vida consagrada ao Senhor, parar de flertar com o pecado, de flertar com esse mundo, vidas consagradas, santificadas, íntegras diante do Senhor e comprometidas com a nossa geração. É assim que o nosso país terá mudanças.